pessoal, olá aluno, iniciamos então os nossos encontros na parte de processo civil, nesta preparação então para técnico judiciário aqui do nosso Tribunal de Justiça. Acho importante, acho interessante nós aprofundarmos então todo o caminho, todas as principais matérias que podem cair para você nessa prova que tem basicamente um edital extenso, mas com algumas matérias extremamente importantes dentro do Código de Processo Civil, dentro daquele novo estatuto processual que é o Código de 2015. Eu sou o professor Juliano Colombo, dou aula aqui no Verbo Jurídico há mais de 10 anos, nesta preparação para a parte de processo civil, e nós vamos passar tópico a tópico, item por item, matéria por matéria, visualizando os artigos, entendendo quais são as principais características, os principais elementos e como pode cair a questão para você. Ao longo das aulas, nós vamos vendo matéria e elaborando questões, vendo artigos de lei, que sempre é o primeiro passo dentro do nosso estudo, vamos sempre analisar o texto legal e partir para algumas questões. É verdadeiro que no nível da tua prova, e isso acontece com vários outros concursos, nós não tivemos ainda muitas questões sobre o novo Código de Processo Civil. Porque a matéria de processo civil, ela teve uma alteração em 2015, quando foi publicado o Código de Processo Civil, e em 2016, quando então entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. Este ano, em março de 2017, fez um ano da vigência do Código. Então nós temos ainda algumas matérias que então não caíram em termos de questões. Você vai ver que ao longo das minhas aulas, você vai ter acesso a um material, e este material que refere o texto legal com algumas marcações e que nós vamos desenvolvendo ao longo da aula, ele também tem na sua parte final algumas questões. Então nas aulas a gente vai ver matéria, ver o artigo de lei e fazer as questões para fixar, para entender basicamente como funciona, como está posta então a matéria e como ela acaba sendo cobrada. Na aula de hoje, vamos lá para a tela, nós temos então a parte de normas fundamentais, o artigo 1º e o artigo 12, você tem esse material então disponibilizado aí para você, e a gente vai passar neste material do artigo 1º ao artigo 12, trabalhando então com todos os tópicos relacionados que poderia cair. A gente também trabalha com algumas outras matérias no edital que estão relacionadas, né? E bem na parte final, lá na página 8, nós temos então algumas questões que já foram cobradas, né? Eu coloquei aqui como verdadeiro e falso para a gente conseguir entender e verificar aquelas matérias, porque normalmente uma questão ela trabalha com outras matérias também, não só com aquela que nós estamos estudando nesse momento. E é por isso eu pensei e adaptei algumas questões aqui para a gente tentar entender como isso acaba sendo cobrado. São questões reais que caíram já em prova de concurso. Entretanto, a gente vai observando exatamente como isso é questionado, marcando aí certo, errado, verdadeiro ou falso. Depois, ao longo das próximas aulas, nós vamos ter questões aí típicas da FAURGS, como já caiu, como já foi questionado, perguntado. Sempre lembrando que o nosso primeiro passo é o texto legal. Vamos adotar o texto legal e criar mecanismos para raciocinar. Eu não acho interessante, nas minhas aulas, a gente não vai ficar decorando matéria, ou simplesmente trabalhando por esquemas. A gente vai analisar palavras-chave e raciocinar a partir daquele artigo dado. Claro, algumas coisas são específicas, diretas, dadas dentro da lei, expressões legais que acabam sendo cobradas. Essa a gente não tem como fugir. Mas diretamente o mais importante é a gente entender a ideia do processo, a ideia dos artigos, a ideia da estrutura processual. Na verdade, o teu cargo está intimamente ligado àquilo que nós vamos estudar a partir de hoje. O teu cargo está intimamente ligado e a função exercida estará intimamente ligado à estrutura do processo em si. O trâmite do caderno processual, o trâmite do processo lá no Poder Judiciário. Na verdade, nós temos que entender, isso vai te auxiliar bastante, né, que dentro da estrutura do processo, né, nós temos o Poder Judiciário, e aí temos o Supremo Tribunal Federal, temos o Superior Tribunal de Justiça, temos os tribunais de justiças estaduais, né, os TJs, e temos o juiz, né, que está lá no foro, ou fórum
assim chamado, né? O juiz daquela comarca que está lá naquele foro, né? Pois nessas vias o processo inicia neste primeiro grau e depois neste segundo grau, né? No grau recursal. Aí nós temos os tribunais superiores, né? O STJ e o Supremo Tribunal Federal, que vão cuidar basicamente de uma afronta à Constituição Federal ou à lei. Basicamente nós vamos trabalhar, num primeiro momento, nesse ambiente aqui, no ambiente do juiz. Aqui o Poder Judiciário, o TJ, ele coordena então toda a parte do segundo grau e das comarcas, dos fóruns do primeiro grau. Então, a parte técnica, né, a tua prova, a tua função, o cargo que você vai exercer, as habilidades que você vai ter, tem a ver com esta tramitação aqui em primeiro grau e em segundo grau. Pois aquela parte que se sente violada em algum direito, que se sente ameaçada em algum direito, ela vai, portanto, bater a porta deste Poder Judiciário, bater a porta lá no primeiro grau e será instalado um método para compor este litígio. Este método é o nosso processo. Um método para compor o litígio. É um caderno, são folhas, um livro que conta uma história. Vai chegar no final, o juiz proferirá uma sentença. Então este processo é um emaranhado aí de peças, de folhas, de arguições, de provas, e esse processo aqui ele vai se desenvolvendo, pois a função de analista, a função de técnico, de oficial de justiça, de oficial escrevente, de escrivão, está intimamente ligada ao trâmite deste processo, porque as partes requerem, o juiz decide, e o cuidado, a ordenação do processo é dada diretamente pelos servidores. Você vai ver, portanto, que as questões elas também estão relacionadas nesta matéria, ok? Apenas faça a parte introdutória para a gente conseguir verificar. O concurso que você está submetendo está nesse ambiente técnico, judiciário, num concurso promovido pelo Tribunal de Justiça. E, portanto, implica o quê? Aquele trâmite das ações em segundo grau e em primeiro grau. Primeiro grau é o processo que continua, poderá continuar em segundo grau, se for caso de recurso, né, no recurso de apelação. Então a gente vai ver bastante as minúcias deste processo aqui, né, as peculiaridades deste processo. E aí, para orientar esse processo, nós temos um código, uma lei, nós temos um estatuto processual. Então, orientando este processo, nós temos um código, que é chamado Código de Processo Civil, que foi mudado, então, né, no ano de 2015, foi aprovado um novo código. Nós tínhamos um código que era de 1973, né? 1973, que já estava defasado, ele foi revogado e agora nós vamos estudar a partir do código de 2015, né? A maneira como tramita esses atos. Na verdade, o código ele orienta, ele vai dizer o que eu tenho que fazer, o que vem antes, o que vem depois, quais são as atribuições do oficial de justiça, quais são as atribuições do escrivão, do chefe de secretaria, como orientar o processo, como interpretar atos processuais, como devem seguir os atos processuais aqui realizados. Essa é a ideia. A partir de uma lei, de um código que estabelece, portanto, a estrutura do trâmite processual. Este código, portanto, que nós vamos estudar, ele é de 2015, portanto, um código atualizado, uma nova lei processual, é a Lei 13.105, né? Mas é um código ou é uma lei? Na verdade, é uma lei que institui o Código de Processo Civil. Nós chamamos o Código de Processo Civil, mas ele é basicamente a lei, né? É o chamado CPC de 2015, Código de Processo Civil, CPC de 2015. Uma lei que foi publicada em 2015, mas entrou em vigor, emanou efeitos, portanto, em 2016, 18 de março de 2016. O que o teu edital diz? Ele pega artigos desse código e coloca na tua prova. Então, quer dizer, alguns artigos deste CPC nós vamos analisar para entender, então, como se desenvolve esse processo e qual a função que eu, técnico, teria dentro dessa estrutura processual. Quais são os atos importantes, como interpretar, como entender, qual é a perspectiva do processo, qual o olhar desse desenvolvimento aqui do processo. Essa é a base que nós vamos acabar analisando. Sempre lembrando, estamos vinculados a texto legal. Então acho que essa imagem, né, de caderno processual, de folhas, ela é importantíssima,
para a gente entender como tudo isso vai se desenvolver, ok? Então vamos passar diretamente para a análise dos artigos. O primeiro campo de guerra que nós temos aí é o artigo 1º e o artigo 12, basicamente isso. 1º a 12 vai orientar a primeira parte do teu edital, é como ele começa, né? Artigo 1º, artigo 12, analisando o texto legal, analisando quais as peculiaridades, analisando o que eu posso interpretar a partir deste texto legal. Vamos lá então, para a gente começar a entender toda esta referência. Bem, o primeiro artigo que nós vamos analisar é o artigo 1º. Você vai observar que o artigo 1º, ele apenas cria um critério de interpretação, uma mensagem dada dentro do código, dizendo que tudo que vai acontecer nesta lei, neste Código de Processo Civil, ele deve ser orientado conforme os valores constitucionais. Então, olha só, nós temos lá o artigo 1º do Código de Processo Civil. O artigo 1º do Código de Processo Civil, ele vai dizer, este código, esta lei 13.105, que é denominado Código de Processo Civil, né? É como se a gente falasse assim, a lei 13.105 é o nome dela, né? O apelido é Código de Processo Civil. Ela se auto-intitula de Código de Processo Civil. Então, esta lei, este Código de Processo Civil, podem surgir dúvidas na sua aplicação. Como toda lei, talvez eu fique em dúvida como eu vou aplicar o Código de Processo Civil. Talvez eu não tenha exatamente o caminho, em muitas situações a gente vai ver, a gente não sabe para onde seguir. Eu vou para lá, vou para cá. A lei é duvidosa ou estabelece um sistema complexo que eu não consigo exatamente verificar, desenhar, especificar. Então o que diz o código no seu primeiro artigo? O primeiro artigo vai dizer, olha, quando você vai analisar os termos desta lei, coloca os óculos constitucionais, olha para a Constituição Federal, porque lá está o fundamento de validade. Aqui está a supremacia da Carta Maior, da maior ordem que nós temos no país. O Código de Processo Civil, sendo uma lei ordinária, ele está, portanto, abaixo da Constituição Federal. Se nós analisarmos numa hierarquia, quem é que manda nessa casa aqui denominada República Federativa do Brasil? Bom, nós temos a hierarquia maior, a Constituição Federal, a CF. Abaixo dela, nós temos as leis, né? E entre estas leis nós temos o nosso CPC. Um exemplo dessas leis é o nosso Código de Processo Civil. Então lá, observe, no primeiro artigo do Código de Processo Civil, ele vai nos dizer o seguinte, ó, se você tiver uma dúvida aqui nesse pastel, no que está rolando aqui, olha para a Constituição. Porque o que nós queremos aqui é implementar esses valores constitucionais. Veja, portanto, qual é basicamente o texto do artigo 1º. No teu material, eu coloco aí as normas fundamentais, que é a base, então, daquilo que nós estamos analisando, né? E aí nós temos o primeiro artigo, que vai nos dizer, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal do Brasil, ou da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Basicamente, o que ele está dizendo é que todo o processo civil ele será ordenado, disciplinado e interpretado a partir dos valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Então tá, os valores, as normas fundamentais estabelecidas aqui na Constituição Federal servem de fundamento para interpretação, servem de fundamento para ordenar e disciplinar o Código de Processo Civil. Para ordenar e disciplinar o Código de Processo Civil. Vamos pensar numa ideia bem básica. Quando eu vou aplicar a lei processual, eu tenho que olhar para a Constituição Federal para verificar. Bom, só um pouquinho. Será que essa lei, será que esse artigo, na medida como eu estou aplicando, na forma como eu estou dando aplicabilidade a ele, não está ferindo a dignidade da pessoa humana, que é um valor inserido lá na Constituição Federal? Será que ao aplicar este código, eu não estou ferindo o valor, por exemplo, do contraditório, do direito de defesa, muito falado no nosso código, né? Será que essa conduta que eu estou tomando não está ferindo o direito de defesa, a ampla defesa e o contraditório que estão na Constituição Federal? Então,
também é um fundamento de validade lá. Então o artigo 1º ele não cria nenhuma novidade no sistema, ele apenas diz, ao interpretar, ao ordenar e disciplinar o Código de Processo Civil, você intérprete, você que vai aplicar a lei, você que está folheando lá o processo, saiba que aqui nós estamos tentando implementar valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Essa é a ideia colocada aí. Segundo tópico que é revelado no artigo 2º agora. O artigo 2º você vai ver que ele estabelece a chamada inércia. Inércia da jurisdição, inércia do juiz, inércia do poder judiciário. Basicamente é isso que está falando. Quer dizer, a partir do artigo 2º, nós temos a determinação de que o poder judiciário, todo esse órgão que está te lançando, vou dizer, eu vou ser aprovado para técnico do poder judiciário. Beleza, vou ter que dizer, tu está entrando num órgão inerte. Tu vai ser mais um inerte nesta relação, porque é exatamente assim. A jurisdição ela é pautada pela inércia. O juiz é inerte. O poder judiciário é inerte. Essa é a estrutura do artigo 2º. Por quê? Porque para provocar o poder judiciário, para ter uma resposta do poder judiciário, quando a gente afirma que o poder judiciário é inerte, o juiz é inerte, é porque ele depende de provocação. Vamos tentar entender o texto legal, depois nós comentamos. Lá para a tela vai nos dizer o artigo 2º. Inércia da jurisdição. O processo civil ou o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Essas exceções, nem todas são colocadas na tua prova. Nem todas estão dentro dos artigos colocados na tua prova. Então, num primeiro momento, é importante a gente entender a regra e a exceção. A regra é que o processo civil ele começa por iniciativa da parte, se desenvolve por impulso oficial. Nós temos algumas exceções? Sim, existem algumas exceções a isso. Nesse momento não interessa quais seriam, porque muitas delas estão fora do teu edital. Então, a ideia da inércia e a ideia de que, eventualmente, eu tenho algumas exceções, mas o impulso é oficial. O autor da demanda, portanto, é quem empurra e limita a jurisdição. A atuação do juiz fica limitada pela iniciativa da parte. Essa é a ideia de que o processo ele inicia pela parte e se desenvolve por impulso oficial. Essa é a base do artigo 2º. Vamos tentar entender e solidificar aqui esta ideia para depois atacar as questões. Observe, o poder judiciário é inerte. Há, portanto, uma provocação. Quem é que provoca o poder judiciário? Na verdade, funciona mais ou menos assim, ó. Se eu estou numa violação ao meu direito, eu tenho direitos garantidos pela ordem constitucional, garantidos por diversas leis. Lá pelas tantas, eu sofro uma lesão, uma ameaça a esse meu direito. E, portanto, eu estava feliz aqui na qualidade de autor e agora eu estou triste porque eu tive uma violação ao meu direito. Por exemplo, que violação pode ser ao seu direito? Eu sofro um dano moral. Alguém comete um dano moral, eu pago uma conta e o meu nome está inscrito indevidamente nos cadastros restritivos de crédito. É um típico caso de violação de direito. Se eu ficar em casa e não fizer nada, ninguém vai fazer nada por mim. O Poder Judiciário, ele não vai bater na tua porta às 8 horas da manhã te perguntando, você abre a porta às 8 horas da manhã, oba, quem é que está aí? O juiz de direito. Ele quer te perguntar se tem algum problema. Ele está aí para perguntar se ele quer que você resolva alguma coisa na sua vida. Não. Quem inicia o processo é a iniciativa da parte autora. O autor, que é esse nosso jeito aqui, ó, ele vai demandar, ele vai bater na porta do Poder Judiciário e vai alegar ao Poder Judiciário uma lesão ou uma ameaça a seu direito. Então esse sujeito que está entendendo que o seu direito está sendo violado, porque ele acha que os juros são abusivos, que estão sendo cobrados, porque ele pagou uma conta e o nome dele foi inscrito indevidamente no SPC, porque alguém ofendeu ele, porque ele estava dirigindo o seu veículo e alguém bateu no veículo dele e agora não quer ressarcir, porque o vizinho dele ofendeu, porque eu estou sofrendo uma violação na minha propriedade, porque eu tinha um imóvel e foi tomado por uma pessoa. São violações aos nossos direitos. Aí eu vou bater na porta do Poder Judiciário e vou dizer, olha,
na qualidade de autor, eu vou mover uma ação contra o réu. É o autor que move a demanda contra o réu. Basicamente, nós temos a seguinte estrutura. Olha só. Vamos analisar. Você vai ter aqui o autor movendo uma ação contra o réu, e quem vai verificar e vai alegar, né, a violação ao seu direito, e quem vai verificar se a violação existe, quem tem razão é esse juiz de direito. Para a gente entender aqui, o aspecto específico disso tudo é que esse juiz ele vai agir nos exatos limites que o autor quer, respondendo aos pedidos que o autor quer. Vamos supor, se eu bato na porta do judiciário e faço o pedido A e B, ele não vai julgar o pedido A, B e o C, mesmo que ele entenda que eu tenho o direito C, mas ele só vai julgar aquilo que eu pedir. Eu vou empurrar e limitar a atuação do juiz. Ele está lá inerte. Chega o autor e empurra, e nos exatos limites que ele, autor, deseja. Então, você deve falar sobre o pedido A e sobre o pedido B. Dano moral e dano material. Indenização, cobrança de dívida, juros, correção monetária. Se o autor pedir e afirmar que os juros são abusivos, o juiz não vai dizer que a correção monetária é abusiva, que os juros. Ele responde aquilo que você pediu. Isso está pautado na ideia da inércia da jurisdição. Quer dizer, o Poder Judiciário não vai ficar procurando problemas e tentando resolver de ofício, por sua própria iniciativa, mas sempre dependendo de uma provocação. Só que nós temos algumas exceções, né? Então, diz a lei, salvo exceções na lei. A gente vai ver que algumas matérias o juiz analisa sim, sem provocação. São matérias atinentes à ordem pública. São matérias atinentes à estrutura da ordem pública dentro do processo. Depois a gente vai estabelecer. Tem exceções, mas de regra eu preciso provocar a atuação e nos exatos limites em que eu provoque que o juiz irá atuar. Essa é a estrutura da inércia. Portanto, podemos sim dizer que o juiz é um sujeito inerte, que o Poder Judiciário é inerte. Por quê? Porque ele fica em estado de inércia. Ele só vai atuar quando o autor bater na porta, entregar uma petição inicial, então ele vai citar o réu para que o réu exerça a sua defesa. Essa é a estrutura, a história básica do processo. Bom, nós temos outro elemento importante que acaba sendo ligado a essa estrutura do artigo 2º, que é a ideia do artigo 3º, o caput. Caput é cabeça, né? Então o título do artigo, depois você tem, em um artigo você pode ter o caput, que é a cabeça, depois os incisos e os parágrafos, né? Então agora estamos lá no caput, na cabeça do artigo. Na cabeça do artigo 3º, no título do artigo 3º, está dito que não será afastada da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Olha só, o Poder Judiciário, se eu bater na porta dele, se eu provocar o Poder Judiciário, não será afastado da sua intervenção a lesão ou uma ameaça de lesão a um direito da parte. Como assim? Vamos tentar entender. O que seria esse artigo 3º, a cabeça dele? Vamos lá para a tela. Diz assim, ó, artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional lesão, ameaça ou lesão a direito. Então eu não vou excluir a ameaça ou a lesão ao direito. A gente já vai verificar esses parágrafos aqui, né? Basicamente o que eu queria comentar com vocês é o caput do artigo 3º, que vai dizer não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. O que a gente pode pensar aqui, né? O que significaria isso? Significaria o seguinte, ó, qualquer tipo de lesão a direito, qualquer tipo de ameaça a determinado direito, não será afastado do Poder Judiciário. Essa é a regra geral. Quer dizer, se eu sofro uma violação ao meu direito, eu posso bater na porta do Poder Judiciário e ele não vai me dizer o seguinte, não, isso aí não é comigo. Isso aí é individual, é teu, cuida você disso. Ou você fez um contrato, imagina você fazer um contrato de locação, tá? Então tô lá, fiz um contrato de locação, sou inquilino, né? Sou inquilino, estou lá no meu contrato, estou pagando aluguel e tal.
Aí lá pelas tantas, o proprietário do imóvel vai me dizer o seguinte, olha, o aluguel, nós convencionamos que ele era R$1.000, tá? Pensamos assim, ó, o aluguel é R$1.000, beleza? Então essa é a estrutura do nosso aluguel, aí é R$1.000, tá? Aí chega o proprietário do imóvel e diz assim, não, mudou, não é R$1.000, agora são R$3.000. O valor do aluguel são R$3.000. Ele está te cobrando lá, vou botar aqui, ó, R$3.000. Aí você vai olhar o seguinte, não, só um pouquinho. Nós fizemos um contrato que estava escrito R$1.000. E agora você vem e está me cobrando 3.000, isso é injusto. Isso está violando o meu direito. Violando o meu direito. Essa é a estrutura. Está violando, portanto, diretamente o meu direito. Aí eu vou dizer, eu vou acionar a justiça. Eu vou provocar a jurisdição. Porque se eu não falar nada, o juiz não vai atrás lá, entrar na minha casa, realmente é R$1.000. Não, eu tenho que ir, bater na porta do Poder Judiciário, bater lá com licença, tudo bem, olha só, estão me cobrando isso, aquilo, eu assinei o contrato, tal, tal. Aí você fala com o proprietário do imóvel, diz, não, só um pouquinho, mas nós acordamos R$1.000, não 3.000. Aí o proprietário do imóvel vai dizer, olha, tu não viu essa cláusula aqui que nós colocamos? Bem no final do contrato, nós colocamos uma cláusula assim, ó, não pode ter a intervenção do Poder Judiciário aqui. Se tiver algum problema nesse contrato, não pode entrar com ação, não pode levar ao Poder Judiciário. Aí você pega uma lupa, uma causa bem pequena, e diz assim, existindo violação a direitos, não será permitida levar a causa, levar a matéria ao Poder Judiciário. E aí eu te pergunto, essa cláusula contratual é válida? Não, não é. Exatamente pelo artigo 3º, porque o artigo 3º vai dizer, não se excluirá da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça a direito. Essa cláusula é nula. Você pode bater na porta do Poder Judiciário e dizer, eu quero revisar o valor do aluguel, ou o proprietário não está cumprindo com o seu contrato. Isso pode ser tanto diante de uma violação direta, quanto diante de uma ameaça de ser violado. Eu estou prestes a ser violado. Já viram às vezes na mídia, o sujeito que acha que vai ser preso, né? Ele está assim, ó, ele começa a ver notícias e tal, ele pensa, vai sobrar para mim. Ele acha que vai ser preso. E aí ele entra com um habeas corpus preventivo, dizendo, eu não quero ser preso, eu não posso ser preso, não é justa a minha prisão, antes de ser preso. Isso é uma ameaça de lesão. Então o Poder Judiciário ele poderá entrar tanto no caso de uma violação direta, quanto em virtude de uma ameaça de lesão. O contrato ele não pode dizer, olha, o Poder Judiciário não se mete aqui. Ou ainda, eu briguei lá com a minha mulher, ou a mulher brigou com o marido, e eles entram lá com uma ação de divórcio. O juiz não vai dizer o seguinte, ó, lamentei, mas esse problema é de vocês. Roupa suja se lava em casa. Errado. Roupa suja se lava em casa e no Poder Judiciário. Porque se eu provocar lá o Poder Judiciário, ele não pode dizer, esse não é problema meu, porque eu não vou excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ah, eu faço parte de uma associação, sou expulso da associação. Posso bater na porta do Poder Judiciário? Posso, porque não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Eu faço um contrato com um particular lá, que não tem nenhuma forma pública, nada, e sofro lesão. Posso entrar no Poder Judiciário? Posso, não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário, da apreciação jurisdicional, lesão ou ameaça a direito. O que eu posso fazer, vai nos dizer o parágrafo 1º, não é algo muito comum, é regulado por lei, a lei não está no teu edital, mas apenas faço uma referência para ficar completo, é que eu poderia levar para arbitragem. No nosso país é possível arbitragem, nós temos uma lei, Lei 9.307 de 96. Vamos lá para a tela, vai colocar o seguinte, olha, eu não vou excluir da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito, mas no nosso país é permitida a arbitragem, na forma da lei. Essa lei aqui, ela não está aí na parte de processo civil no teu edital, né? Então nós não vamos entrar, mas apenas para afirmar que eu teria então essa possibilidade de levar a causa para a arbitragem. Significaria nesse contrato que nós pensamos aqui, nesse contrato que nós trabalhamos, né? Eu não posso colocar dizendo o seguinte, olha,
essa demanda não será dada ao Poder Judiciário. Isso está errado. Agora eu posso colocar o seguinte: para resolver eventuais questões deste contrato, fique eleito a arbitragem. Aí tudo bem. Aí eu faço um compromisso arbitral. Aí isso é regulado por lei própria. Aí vai ter um terceiro que é um árbitro que vai poder decidir aquela causa. Aí ela não é levada ao Poder Judiciário, porque eu tenho a figura da arbitragem. É uma causa excepcional, como falei, não está a lei da arbitragem no teu edital. Basta a gente entender que é possível no nosso país a solução de um conflito de interesses, de uma briga, de uma violação a direito, ser levado sim para a arbitragem, certo?